A tabela periódica ela também pode ser organizada por alguns agrupamentos que a gente vai ver agora, certo? Vocês estão vendo aqui a tabela periódica, vocês estão vendo que alguns elementos estão coloridos e outros preto e branco. Isso aqui foi para destacar justamente algumas coisas, certo? Primeiro, esses elementos que estão coloridos aqui, a gente chama ele de metais, certo? Então a tabela periódica a gente vai agora dividir em metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio. Esses são os elementos que são os metais da tabela periódica, tá bom? Aqui são algumas características dos metais. Os metais eles são bons condutores de eletricidade. Exemplo são os fios elétricos, que na sua maioria é feito de cobre. Cobre, metal, bom condutor de eletricidade. E também são bons condutores de calor. Exemplo disso é as panelas que a gente utiliza em nossa casa. A maioria são de alumínio ou ferro, que são metais, que são, porventura, são bons condutores de calor. Os metais eles são maleáveis e dúcteis. Maleáveis, que refere-se mais à capacidade que eles têm de se transformar em lâminas. Por exemplo, a lâmina de barbear, uma faca. E a ductibilidade é a capacidade que os metais têm de se tornar em fios, como um fio de aço, um fio da rede elétrica. Os metais eles têm uma alta temperatura, têm altas temperaturas de fusão e ebulição. É muito difícil você derreter um metal, e mais difícil ainda é você passá-lo para o estado gasoso, certo? A única exceção aí nesse ponto de fusão e ebulição é o do mercúrio, que é o único metal líquido que você encontra na tabela periódica. E um brilho metálico. Todos os metais ele têm um brilho metálico bem característico, certo? Que alguns após um polimento fica com um brilho excelente. Outra parte da tabela periódica que a gente pode dividir, a gente já viu os metais. Agora a gente pode ver destacado em verde, aqui nessa região, aqui a gente vê os ametais. O que são os ametais? Os ametais têm características contrárias aos metais. Os metais são bons condutores de eletricidade e calor. Os ametais é o inverso, eles são maus condutores de eletricidade e calor. Os metais eles têm alta temperatura de fusão e ebulição, já os ametais é o contrário, têm baixas temperaturas de fusão e ebulição. E eles não apresentam brilho, ou seja, são opacos. A exceção é o carbono. Deixa eu até circular aqui. A única exceção a isso é o carbono, certo? O carbono que está aqui, o carbono ele é totalmente o contrário das outras características dos metais, certo? Ele tem um brilho, ele tem uma alta temperatura de fusão e ebulição, e ele conduz, sim, não é um bom condutor de eletricidade e calor, mas ele conduz uma certa quantidade de eletricidade, certo? Então a única exceção a essa regra dos ametais é o carbono. Outra coisa que, só voltando aqui um pouco sobre a questão dos metais, os metais, você pode observar que a maioria dos elementos da tabela periódica é metal, certo? A gente tem os metais. E os metais eles são subdivididos. Nessa primeira família a gente tem os metais alcalinos. Nessa segunda família os metais alcalinos terrosos. Nessa região a gente tem os metais de transição, certo? E aqui é os metais de transição interna. A gente pode chamar metais de transição externa também, certo? Voltando lá agora. Então, os ametais eles têm características totalmente contrárias ou adversas dos metais, certo? São maus condutores de eletricidade e calor, têm baixas temperaturas de fusão e ebulição e não apresenta brilho, ou seja, são opacos. A única exceção aí é o carbono. Gases nobres. A gente tem aqui nessa parte destacada em azul os gases nobres. Os gases nobres à temperatura ambiente são gases, certo? Eles são quimicamente inativos, por isso que são chamados também de gases inertes, e são elementos muito estáveis,
Ou seja, eles já têm seu octeto, que a gente vai entender até num assunto mais na frente. Eles têm seu octeto completo, ou seja, tem 8 elétrons na camada de valência. A única exceção aí no caso é o hélio, como a gente já viu, que só tem 2. Mas eles têm sua valência completa, ou seja, os gases nobres são elementos, são todos gases, e eles não se misturam, eles não reagem com os outros elementos, justamente porque eles não têm necessidade eletrônica para se completar, para ter sua valência completa. Por quê? Porque a valência desses gases já é completa, então ele não tem a necessidade de se ligar com mais nenhum elemento, tá bom? E por último a gente tem o hidrogênio, certo? Deixa eu só... O hidrogênio, ele é um caso à parte na tabela periódica. Por quê? Porque o hidrogênio, ele tem características semelhantes aos gases nobres, por exemplo, é um gás. Ele tem características semelhantes a metais e também tem, algumas vezes, ele tem características semelhantes a metais. Porém, ele não se encaixa em nenhuma família, ele é o solitário da tabela periódica, certo? Então, assim, o hidrogênio, ele não se encaixa em nenhuma família, ele é um caso à parte na tabela periódica, tá bom? Aí, só voltando aqui para vocês entenderem, essa linha preta, mais, vamos dizer assim, mais espessa, mais destacada, essa linha aqui é uma linha que divide os metais dos não metais. E nessa linha, esses elementos aqui que estão junto à linha, antigamente eram chamados de semimetais. Por quê? Eram chamados de semimetais porque ele tinha características intermediárias. Eles nem tinham características totalmente metais, dos metais, e também não tinha características totalmente dos ametais. Ametais ou não metais é a mesma coisa, certo? Por exemplo, os metais são bons condutores de eletricidade, os não metais ou ametais não são maus condutores de eletricidade. Os semimetais era meio termo. Pessoal, e talvez vocês tenham notado na divisão essa linha mais, vamos dizer assim, mais espessa, essa linha preta aqui mais espessa, né? Essa linha ela serve para dividir os elementos de metais e não metais. Não metais e ametais é a mesma coisa, beleza? E assim, pessoal, vocês podem notar que tem algumas tabelas mais antigas, que elas traziam a divisão dos metais em 3, que eram os metais, os ametais, e esses elementos que estão próximos a essa linha mais espessa eram conhecidos antigamente como semimetais, que tinham características e propriedades intermediárias entre metais e ametais. Por exemplo, os metais são bons condutores de eletricidade. Os ametais são maus condutores de eletricidade. Os semimetais era ali meio termo. Só que nessas tabelas periódicas mais modernas, está havendo essa mudança. Eles estão tirando os semimetais e estão deixando a tabela periódica apenas dividido em metais e ametais, certo? Então não achem estranho se vocês pegarem algumas tabelas e aparecer semimetal, é porque essa tabela é mais antiga. Mas as mais novas não vai ter mais a questão dos semimetais, é só metais e ametais. Entendido? Outra coisa que a gente pode destacar na tabela periódica é o estado físico dos elementos. A maioria deles são sólidos. Vocês podem ver os elementos que estão aqui em preto, aqui mais em negrito, todos eles sólidos. A maioria são sólidos. Só tem 2 elementos líquidos na tabela periódica, certo? Que é o bromo e o mercúrio. E os gasosos, a gente tem toda a família dos gases nobres. A gente tem o hidrogênio, o oxigênio, flúor, cloro e o nitrogênio. E tem mais alguns
poucos gasosos, certo? Mas o que vocês têm que entender é que a maioria dos elementos eles são sólidos, principalmente porque a tabela periódica, a quantidade maior dele é de quê? De metais, certo? Todos os metais são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Os 118 elementos da tabela periódica, 30 deles são artificiais e 88 são naturais, certo? Professor, como assim um elemento é natural? É fabricado pela natureza. Desses 30 artificiais, a gente divide eles em cisurânicos e transurânicos. Talvez você já tenha até ouvido falar essas palavras. Ah, elemento tal é um transurânico. Os elementos cisurânicos são os elementos que vêm antes. Deixa eu até marcar aqui, pegar aqui o marca-texto. Os elementos cisurânicos são os elementos que vêm antes desse bonitão aqui. Vem antes do urânio, que só são 4. Vocês podem ver até aqui em branco, ó, que é o tecnécio. Cadê? Promécio, o frâncio e o astato, certo? Esses são 4 elementos que são artificiais e cisurânicos, são artificiais e vieram antes do urânio. E os outros são tudo transurânico, ou seja, vieram tudo a partir do urânio, ou seja, número atômico acima de 92. São todos esses aqui, são tudo transurânicos. E esses aqui também, ó, são todos elementos artificiais e transurânicos. Entendido? Então, depois disso, a gente vai responder algumas questõezinhas, certo? Para fixação do conteúdo. Qualquer dúvida, lembrar de pode questionar lá no PV. Questão 1. Sobre a tabela periódica, um estudante formulou as proposições abaixo. Um átomo de um mesmo período possui o mesmo número de camadas ocupadas. 2. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. 3. Um átomo cuja família é 18 está classificado na tabela periódica como gás nobre. 4. Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. Aí aqui ele mostra as afirmativas, né? São corretas apenas as afirmações A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1 e 3, D, 2 e 4 e E, 3 e 4. Vamos voltar lá para ver quais são as corretas. 1. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. O que é que vocês acham? Correto, né, pessoal? Átomos de um mesmo período, se eles estão no mesmo período, eles têm a mesma quantidade de camadas, certo? Por quê? Porque o número de camadas de um elemento químico é o que vai dizer a quantidade de períodos que ele tem. Períodos são aquelas linhas na horizontais. Cada período é referente a uma camada eletrônica da eletrosfera. Está correto. 2. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. O que é que vocês acham? Tá errado, né? Elétrons na camada de valência vai representar qual a família que esses átomos situam, certo? Os átomos de uma mesma família, sim, possuem mesmo número de elétrons na camada de valência. Mas átomos de mesmo período, ele pode ter valências diferentes. Pode não, eles devem ter valências diferentes, certo? A 2 está errado. 3. Um átomo cuja família é 18 está classificado na tabela periódica como gás nobre. Correto, né? Vocês podem ir na tabela periódica de vocês, na família 18, os gases nobres. E a 4, na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. Errado, né? Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Então, a 1 e a 3 é correta, a 2 e a 4 é errada. Ele pede para você marcar as afirmações
corretas. Então, 1 e 3 vai ser a letra C. 2. Para melhorar a tenacidade, a resistência à corrosão e também a resistência mecânica, costuma-se colocar vanádio no constituinte do aço. O vanádio, número atômico 23, é um elemento de transição, pois. Então, na questão ele já está dizendo que o vanádio é um elemento de transição, ou seja, é um metal. A. É gasoso a temperatura e pressão ambientes? Não, né? O único metal que não é sólido é o mercúrio. E o mercúrio é líquido, ou seja, não existe metal gasoso. B. Sua camada de valência pode ser representada por S2P3. Errado, né? Se a valência dele termina em P3, quer dizer o quê? Quer dizer que esse elemento é um elemento de transição? Não. Esse elemento, se ele termina em P, subnível P, ele é um elemento representativo. Na questão ele diz que é um elemento de transição. Então, se ele é um elemento de transição, ele não pode terminar nem no subnível S nem no P. Aqui ele terminou no subnível P. Então, a B está errada. Sua camada de valência pode ser representada por S2P3. Está errada. Isso aqui é uma representação de um elemento representativo. C. Apresenta o elétron mais energético no subnível D. Se um elemento termina no subnível D, ele é de transição? É, não é? Então, a C está correta. Mas vamos lá, D. Apresenta grande afinidade eletrônica. A gente vai ver nos próximos slides o que é afinidade eletrônica, mas já adianto, isso aí está errado. E na classificação periódica, situa-se no terceiro período. Vocês podem ir lá na tabela de vocês, e vocês vão verificar que o vanádio não está no terceiro período. Certo? Show de bola? Então a alternativa correta é qual? É a C. Professor, mas como é que eu fazia para saber se a classificação periódica dele está no terceiro período ou se não está? Só era fazer a distribuição eletrônica, beleza? 3. Um átomo T apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Com base nessa informação, assinale a opção falsa. Pessoal, isso aí é a mesma coisa de dizer o quê? Que todos esses elementos de Q, eles têm 2 prótons a mais ou 2 elétrons a mais do que um átomo T, certo? Por quê, professor? Porque ele está falando de átomos, está falando de tabela periódica, então esses átomos eles estão no estado fundamental. Se eles estão no estado fundamental, a mesma quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons. Então, todos esses do grupo T, eles têm 2 prótons ou 2 elétrons, porque estão no estado fundamental, a menos do que Q, certo? Então, isso é a mesma coisa de dizer que um alcalino terroso, ele tem 2 elétrons a mais do que um gás nobre. Como é que eu vou fazer para saber se essas associações estão erradas ou estão corretas? Vamos lá. Primeira associação, alcalino terroso tem 2 elétrons ou 2 prótons a mais do que um gás nobre. Vamos olhar. Eu peguei aqui, vocês podem pegar qualquer um. Eu peguei aqui o magnésio. Os metais alcalinos terrosos são esses, certo? Família 2A ou família 2. Se um metal alcalino terroso ele tem 2 elétrons a mais, certo? A mais do que um gás nobre, quer dizer o quê? Eu olho aqui o número atômico dele. Não tem 2 a mais? Então eu vou diminuir 2 elétrons ou 2 prótons daqui, certo? 12 menos 2 dá 10, não é? Quem é que tem 10? O neônio. É um gás nobre? É, não é? Então a alternativa A está correta. Então, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Voltando aqui. Você vai pegar a coluna Q, volta 2 famílias e olha se bateu o resultado, certo? Voltando lá, eu peguei um alcalino terroso, que na questão ele diz que a família Q tem 2 prótons a mais.
Eu voltei duas famílias, ó. Ele não tem 2 a mais? Voltei 1, 2. Certo? Voltei 2, né? Mesma coisa eu dizer que um gás nobre, o 10, o neônio, ele tem 2 prótons a menos do que um alcalino terroso. Concorda? Então, a A está correta. A B. A B ele está dizendo que um alcalino ele tem 2 prótons ou 2 elétrons a mais que um halogênio. Vamos ver lá. Eu peguei um alcalino. O alcalino que eu peguei aqui foi o sódio. Eu tirando 2 elétrons ou 2 prótons aqui do sódio, tirando 2 prótons, o número atômico vai de 11 para 9. Certo? Aí eu pergunto a você, tá correto? O alcalino tem 2 prótons a mais que o halogênio, ou o halogênio tem 2 prótons a menos que o alcalino? Tem, não tem? Olha lá. Peguei um alcalino, tirei 2 prótons, ele caiu onde? Na família dos halogênios. Você pode fazer com qualquer alcalino, vai dar certo. Certo? Então a B também está correta. C. O gás nobre ele tem 2 prótons a mais que o calcogênio. Vamos ver lá. Peguei um gás nobre, o neônio. Eu peguei o neônio e tirei 2 prótons dele. Foi cair onde? No oxigênio. O oxigênio é o que? Essa família aqui é calcogênio. Certo? Ah, professor, não lembro o nome das famílias. São 5 famílias que têm um nome específico. Metais alcalinos terrosos, calcogênio, halogênio e gases nobres. Então a C, gases nobres, tem 2 prótons a mais que um calcogênio. Ou o inverso. Calcogênio tem 2 prótons a menos que um gás nobre. Voltando aqui, a C está correta. A D, o silício, ele está dizendo aqui que o silício tem 2 prótons a mais que o enxofre. Vamos ver lá? Vou marcar aqui o silício. O silício ele tem 14 prótons. Se eu retirar 2 prótons do silício, fica quem? Magnésio. E ele disse que era quem lá? Ele disse que era o enxofre. Então tá errado. Certo? Ele disse que era o enxofre. Mas se você for olhar, o enxofre ele não tem 2 prótons a menos que o silício. Ele tem 2 prótons a mais. Certo? Então a D tá errada. E a E, ele diz que o cério tem 2 prótons a mais. Cadê o cério? O cério, ele diz que o cério tem 2 prótons a mais que o bário. Vamos tirar 2 prótons do cério? 58 menos 2, 56. O bário. Correto, não é? Então a alternativa, que é a falsa aí, é enxofre e silício. Entendido?